Vamos começar a estudar direito constitucional? Eu tenho vários livros, apostila, coisa assim, e estou começando a fazer uns resumos. Então, em princípio, eu vou primeiro fazer um resumo de um material assim que eu achei, vários materiais que eu estou juntando, e depois eu vou pegar um livro de um professor que foi de constitucional, bastante inteligente, ele é muito inteligente, e vou começar a fazer resumo do livro dele. Eu não tô aqui para fazer propaganda de ninguém, a não ser que a pessoa me pague para ser garota propaganda, né? Então eu quero evitar de dar nomes, indicar nomes de livros. Mas como Maquiavel todo mundo sabe, né? O Príncipe Maquiavel, esses nomes aí não tem como a gente fugir, né? Então agora a gente começa uma nova série estudando direito constitucional. Agora a gente vai falar sobre o basicão, bem introdutório, que é direito constitucional. Vamos conceituar. Direito constitucional é o ramo do direito público interno que estuda a Constituição. Óbvio, né? Ou seja, a lei de organização do Estado em seus aspectos fundamentais, que são forma de Estado e de governo, sistemas de governo, modos de aquisição do poder político, órgãos de atuação do Estado, principais regras da ordem econômica e social, limites à atuação do Estado. Depois, agora nós vamos falar daquelas classificações que caem muito em concurso, né? As classificações das constituições. Quanto à origem, ela pode ser promulgadas, populares, democráticas ou votadas. Isso é um sinônimo para o mesmo nome, tá? Promulgadas, populares, democráticas ou votadas, elaborada por um órgão constituinte composto de representantes legitimamente eleitos pelo povo, no caso o Brasil atualmente, né? A nossa Constituição de 88. Agora, outro exemplo de quanto à origem são as constituições outorgadas, são elaboradas sem a participação popular, são impostas pelo governante e típicas do regime não democrático, a Constituição Brasileira de 37. Outra coisa que costuma cair em prova é dizer quais constituições brasileiras foram outorgadas e quais promulgadas. Então, comenta aí no comentário do vídeo, comenta aí no comentário muito inteligente. É engraçado, né, que isso acontece com muita gente gravando. A gente às vezes faz uma redundância da redundância. Então comenta aí, é bom que a gente ri estudando, né? É maravilhoso estudar rindo. Então vocês comentam aí quais foram as constituições brasileiras promulgadas e quais foram outorgadas. Agora, quanto à forma escrita, as regras estão codificadas em um texto único, não escritas ou costumeiras. As regras não estão codificadas em um texto único, mas sim em leis esparsas, na jurisprudência, no costume. E aí nós temos exemplo da Constituição da Inglaterra, né? Mas você sabe alguma outra sem ser a Inglaterra? Que a Inglaterra é muito batida, todo mundo sabe, né? Eu quero alguma outra assim que ninguém saiba. Bota aí nos comentários, gente. Quanto à extensão, ela pode ser sintética ou concisa, que dispõe somente sobre os aspectos fundamentais da organização do Estado, trazendo seus elementos estruturais, que é a forma de governo e Estado, sistemas de governo, regime político, princípio de separação dos poderes e direitos fundamentais, deixando todos os demais assuntos para a lei comum. Possui sempre poucos artigos. Constituição americana que tem 34 artigos. Maravilha, né? Do Brasil a gente não precisa nem dizer qual é, né? A nossa é a analítica ou prolixa, que dispõe também sobre os elementos estruturais do Estado, mas vai além, tratando de diversos aspectos da organização do Estado que poderiam ser objeto de legislação comum. Possui sempre muitos artigos. Exemplo, a Constituição Brasileira de 88, que tem 250 artigos. Agora, quanto ao conteúdo, pode ser material, conjunto de normas que tratam de matéria relacionada à estrutura fundamental do Estado e da sociedade, estejam ou não inseridos no texto da Constituição. Exemplo, a Constituição inglesa, justamente por não estar codificado num único texto. E pode ser formal, conjunto de normas que estão inseridas no texto escrito e solene,
denominado Constituição, independente da matéria tratada. É o caso do Brasil, aqui só é considerado Constituição o que fizer parte do texto solene promulgado em 88 e denominado Constituição da República Federativa do Brasil. Aliás, esse é o nome do nosso país, né? Não é simplesmente Brasil. Mesmo que não trate da matéria afeita à estrutura fundamental do Estado. Quanto ao modo, modelo de elaboração, dogmáticas são as constituições fruto de um determinado momento histórico preciso, delimitado. A Constituição escrita é sempre dogmática, Brasil. Ou pode ser histórica ou costumeira. São produtos de lenta transformação histórica da sociedade, baseando-se em costumes, convenções, procedentes jurisprudenciais e textos esparsos, ou seja, espalhados por vários lugares. Está sempre em elaboração, jamais foi pronta. A Constituição não escrita é sempre histórica ou costumeira. Exemplo de Nova Inglaterra. Quanto ao processo de alteração, pode ser rígida. São rígidas as constituições que exigem um procedimento especial de alteração dos preceitos constitucionais, mais rigoroso que o dos demais normas infraconstitucionais. De novo, como exemplo, o Brasil atual. Pode ser flexíveis ou plásticas, são as que não exigem procedimentos especiais para modificação. As normas constitucionais se alteram pelo mesmo procedimento das leis ordinárias. As semirrígidas ou semiflexíveis contêm uma parte rígida e outra flexível, ou seja, algumas normas constitucionais exigem procedimentos especiais para modificação e outras não. Exemplo, a Constituição Brasileira do Império, artigo 178. Imutáveis são as que não permitem qualquer tipo de alteração. Nos dias de hoje, é inconcebível esse tipo de Constituição, dada a dinâmica moderna das relações que faz com que a realidade social se modifique com muita rapidez, sendo necessário que uma Constituição tenha mecanismos de alteração que lhe permitam se adequar às constantes modificações dos valores da sociedade. Quanto à ideologia ou critério ideológico, pode ser ortodoxo ou simples, são as constituições influenciadas por uma só ideologia. Exemplo da Rússia, né, a antiga União Soviética. A ecléticas, complexas ou compromissárias, são as influenciadas por ideologias e tendências diversas a partir de um pacto entre as forças políticas presentes em determinado momento histórico. A Constituição brasileira atual, que pegou emprestado coisas da Constituição italiana, lá da França, lá da Alemanha, né, de vários lugares. A Constituição do Brasil, a partir das classificações apresentadas, podemos afirmar que a atual Constituição brasileira é promulgada quanto à origem, escrita quanto à forma, analítica quanto à extensão, formal quanto ao conteúdo, dogmática quanto ao modelo de elaboração, rígida quanto ao processo de alteração e eclética quanto aos critérios ideológicos. Um número cabalístico, 7. Então, esse primeiro vídeo de direito constitucional a gente para aqui. O próximo vídeo nós vamos continuar e vamos falar sobre os princípios fundamentais, que cai bastante concurso. Então esse é um resumão para a gente começar a se preparar para quando eu começar a fazer um resumo do livro, que é bem interessante, bem complexo, então vai ficar um pouquinho maior o resumo dele do que esse aqui. Beijo!